11. Beleza. Boa noite, pessoal. Então a gente continua a matéria de Fundamentos de Mecânica com a aula de hoje, que vai ser sobre centro de massa, né, início do capítulo 9, que a gente vai ver, e momento linear, né? Depois a gente vai ver o capítulo 10 sobre rotação, movimentos de rotação, e o capítulo 11, que é o torque. Nós não vamos ver todos os capítulos completos, tanto porque não está na ementa do curso, como porque é bem complexo e grande a matéria, né? Então, pelos slides que a gente vai acompanhando, vocês vão perceber o que não vai ser visto. Como, por exemplo, né, nesse capítulo, a gente não vai ver a parte de colisões, nem de impulso, interação entre corpos. Nós vamos ver mais focado, né, no centro de massa, no momento linear, e que vai ser utilizado depois para a parte de rotação que a gente vai precisar. Então, a ideia dessa primeira sessão, né, que aborda o centro de massa, é o que a gente vai falar hoje, né, a ideia principal é vocês perceberem no final da aula que se vocês tiverem a posição de várias partículas em um eixo ou num plano, vocês vão conseguir saber a posição do centro de massa dessas partículas, ou seja, o centro da distribuição das massas. A gente vai entender isso com mais detalhes, né? A posição do centro de massa, como determinar a posição de um centro de massa de um objeto usando simetria. Então, eu peguei um objeto na minha casa. Como que eu descubro o centro de massa dele, independente do formato? Nós vamos ver isso. E no caso de um objeto biotridimensional, que tem uma distribuição homogênea de massa, ou seja, densidade homogênea, a gente vai aprender a determinar a posição do centro de massa, dividindo mentalmente esse objeto em figuras geométricas simples. Essas figuras depois podem ser substituídas por partículas e a gente pode calcular o centro de massa dessas partículas. Então, essa seria a ideia principal que a gente vai ver. A primeira ideia, né, do centro de massa é simplificar a descrição de movimento. Então, vamos imaginar um movimento de um objeto, né, como sempre, por exemplo, né, um taco de beisebol. Não é muito comum a gente usar no Brasil o taco de beisebol. Você imagina que alguém pega e lança esse taco de beisebol. Qual que é a trajetória que esse taco vai fazer? Então, ele vai estar girando, né, à medida que ele vai fazendo essa trajetória parabólica, e aí o movimento do corpo é, visualmente é bastante complexo. Mas, se a gente analisar o movimento do corpo ao arremessar um taco pelo seu centro de massa, pelo centro de distribuição dessa massa, a gente vai ver que ele faz uma trajetória simples e parabólica. Então, existe, né, um ponto especial em todos os corpos, onde o acompanhamento desse ponto ao longo de uma trajetória ele é mais simples, né? Então, esse centro de massa, que seria esse ponto no caso desse taco, é que vai mostrar essa distribuição dessa trajetória. Vamos supor que eu estivesse acompanhando. Aqui está um pouquinho fake até, né? O taco poderia estar girando aqui até chegar aqui, né? Várias vezes. Aqui ele está girando praticamente uma vez. Então, mas se você fosse pegar, por exemplo, como ponto de referência para acompanhar a essa extremidade do taco, você vai ver que a trajetória que ele faz, ele fez uma trajetória mais retilínea, depois curva, não é uma parábola. Então, pelo centro de massa, fica mais simples da gente observar. Igual está aqui, né? Arremessar um taco ou arremessar uma bola, ambos vão ter pelo seu centro de massa uma trajetória parabólica. Mas se a gente analisar através, por exemplo, né, como que esse ponto do taco está se movendo, ó, então ele sobe, aí ele gira, ou seja, é um pouco mais complexo do que uma parabólica, uma parábola para ser descrito. Então, todos os pontos do taco, a gente pode imaginar, né, estão girando em torno do centro de massa. Então, o centro de massa é como se fosse um centro de equilíbrio desse corpo, a gente vai ver como que a gente encontra, e basicamente a gente pode falar isso, que o movimento é parabólico e que o corpo está girando em torno desse movimento parabólico. Um movimento mais complexo, por exemplo, que seria um salto, né, de um trampolim, né, de uma nadadora para pular em água, a gente ainda vai ver essa parte legal nessa parte
essa terceira parte do curso, né, que ela pula esticada, né, então ela, ao longo desse movimento, para ela fazer a pirueta, ela abraça como se fosse os joelhos, né, ela abraça o corpo, isso faz com que a resistência ao movimento de rotação seja menor e ela consiga flipar, e em seguida ela estica o corpo novamente para estabilizar essa rotação, para diminuir, aumentar a dificuldade de rotação e ela cair reta. Mas da mesma forma, se a gente vai acompanhar a trajetória, né, que esse nadador deu esse salto fez, se a gente acompanhar pelo pé, ó, veio para cá, aí subiu, aí desceu, aí veio para cá, a gente vê que é um movimento complexo. Mas se a gente acompanha essa trajetória através do centro de massa desse nadador, a gente vê que é uma parábola também. Então, essa vai ser a facilidade. E como que funciona esse centro de massa em corpos com formatos regulares e homogêneos? Né? Vamos tentar ver isso primeiro. Então, já o centro de gravidade vai depender um pouco da distribuição do peso de um corpo. Mas, em geral, ele vai coincidir com o centro de massa em todos os exemplos que a gente vai ver. Então, a gente tem um corpo aqui, por exemplo, com formato um losango, né? Ou de um polígono, né? E como que seria o centro de massa desse corpo? Eu vejo aqui que eu tenho eixos de simetria, né? Eu tenho um eixo de simetria aqui entre essas duas arestas, onde a metade de cima é igual à metade de baixo, e eu tenho um outro centro de simetria, onde essa metade da esquerda é igual à metade da direita. Então, se eu traçar, né, esses eixos de simetria, eu vou descobrir aonde está meu centro de gravidade, nesse caso é igual ao centro de massa. Da mesma forma, se eu tenho agora um corpo tridimensional, eu posso traçar eixos, né, que são simétricos, igual está aqui ligando as diagonais, e né, entre todas as diagonais, por exemplo, e esse ponto seria o centro de gravidade do meu corpo. Né? Esse centro de gravidade ou centro de massa, que nesse caso, né, é equivalente, seria onde eu conseguiria, por exemplo, né, sustentar o corpo através desse ponto. Né? Vamos ver alguns outros exemplos que a gente tem. Se a gente vai suportar um corpo pelo seu centro de gravidade, significa que ele vai ficar em equilíbrio. Então, a pessoa está lá equilibrando um pandeiro num dedo. Significa que ele está suportando o corpo através do centro de gravidade desse pandeiro. Né? Uma forma da gente descobrir esse centro de gravidade para um corpo não homogêneo, então a gente tem um triângulo com os três lados diferentes aqui, né? Aquele esqueci o nome dele agora, o que tem os três lados diferentes. Escaleno. Escaleno, perfeito. E aí, como é que a gente faria para descobrir o centro de gravidade dele, né? Nesse plano formado por esses três pontos aqui? Então, primeiro a gente pendura ele, vamos falar aqui pelo ponto A, por uma das extremidades, e aí a gente prende uma cordinha com um pezinho, e aí essa cordinha, a gente vai fazer um risco no corpo. Então, na hora que o corpo está em equilíbrio, a partir do ponto A, então eu segurei ele pela extremidade A e coloquei em equilíbrio, aqui é um centro de distribuição de massa. Né? Ou seja, ele se equilibrou de certa forma aqui. Então, a gente vai passar uma linha nesse trecho. Aí eu vou lá agora e suspendo o corpo por uma outra extremidade, pela extremidade B. E aí eu com um nível, você pode imaginar que isso aqui é um nível igual o nível que se usa, né? O pedreiro, o pessoal da construção civil usa. A gente coloca um nível e a gente consegue fazer uma outra marca, onde que seria o centro de distribuição de massa ao longo desse eixo. E a mesma coisa para o ponto C. Então, juntando, né, a distribuição que a gente fez em A, em B e em C, a gente precisaria, na verdade, só de duas, né? A gente encontra onde que seria o centro de massa desse objeto. E aí, se eu colocar o meu dedo nesse centro de massa, eu consigo sustentar o objeto, porque a massa está uniformemente distribuída em torno desse ponto. A mesma coisa pode acontecer quando o centro de massa não está dentro do corpo. Então aqui eu tenho um corpo com um movimento, um L, né? Um formato de L. Então ele já não é ele não é homogêneo, né? Nem igual o outro não era. E aí eu faço a mesma coisa, eu suspendo ele pelo ponto A, faço aqui o meu risco de onde está o centro de distribuição de massa em relação a esse eixo. Depois eu faço em relação a B, na posição C, e aí no encontro de dois deles, eu descubro aonde que vai ser o centro de distribuição de massa. E nesse caso, né, ele não está dentro do corpo.
Então, esse centro de distribuição de massa, ou centro de gravidade, ele pode se localizar, né, fora do corpo, igual a gente está vendo aqui. Então, a gente tem que o centro de massa sempre vai estar num ponto de simetria, se existir, né? Esse ponto de simetria pode ser encontrado dessa forma. Ele está na reta ou no plano de simetria, se existir. Então, nesse caso, existe uma reta de simetria, que é essa daqui, né? E um plano de simetria já não tem, né, nesse caso, mas pode existir dependendo do corpo, né, se ele for tridimensional. E não precisa estar no objeto. Né? Se a gente pensar numa rosquinha, o centro de distribuição de massa é no centro da rosquinha onde não tem nenhuma massa do objeto. E nesse exemplo que a gente viu aqui em cima, a mesma coisa. No caso do corpo humano, né, como que seria a ideia? A gente está aqui um corpo humano e a gente tem uma força-peso atuando para baixo. Então, uma forma que a gente poderia fazer para descobrir o centro de gravidade, né, do corpo seria transformar cada membro desse numa forma simétrica, né, como um cilindro, e descobrir como que seria o centro de distribuição dessa massa em relação ao corpo. Né? E ao fazer isso, a gente descobre, né, que o centro de gravidade, por exemplo, do homem está a 54% da sua estatura quando medida do solo. Então, a partir do chão, a mais ou menos a metade do nosso corpo, a gente tem esse centro de gravidade. Né? Isso poderia ser comprovado através de uma equação que a gente vai desenvolver e descobrir ela ainda, onde a gente pode usar a posição de vários corpos, né, para descobrir qual que seria o centro de distribuição de massa dos mesmos. Então a gente entra, né, nessa condição de equilíbrio sobre uma base. Agora a gente tem uma distribuição de massa. Se a gente sustenta um corpo, esse corpo às vezes rotaciona até achar o seu centro de equilíbrio naquele ponto de sustentação. Então vai existir um equilíbrio sobre a base que o corpo se sustenta. Então, para um corpo que esteja apoiado numa base, ou seja, num chão ou numa mesa, fique em equilíbrio, a condição necessária é que a linha do seu centro de massa não saia da base do corpo. Então, a gente tem um elefante em cima aqui de uma bola. Então, para ele não cair, né, para ele estar em equilíbrio aqui, significa que eu vou ter, né, então, um centro, uma linha que vai ser o centro de massa dele estaria passando por aqui, né, e não está saindo dessa área da base. Se o centro de massa dele, né, tivesse passando na região do pescoço, ele está fora da base e ele ia fazer cair para frente. Se estivesse passando aqui na região do rabo, ele ia fazer ele cair de bunda, né, no chão. Então o centro de massa tem que estar distribuído aqui. Uma forma da gente ver isso estamos aqui aumentando o ângulo, né, que um corpo está em relação ao plano, e aqui está uma régua de nível daquela de pedreiro, né, que eu falei com vocês. Então, à medida que a gente está aumentando esse ângulo, a gente consegue ver que o centro, né, de massa dele aqui vai cada vez mais saindo da posição da base. Então, até essa extremidade, o centro de massa ainda está na base. Então, ainda teria uma condição de equilíbrio, não necessariamente um equilíbrio estável, mas ainda teria. Mas a partir do momento que esse centro sai da base, né, então ele ficou à esquerda da base, o corpo já vai tombar. Né? Aqui é uma curiosidade que eu achei legal, né, esses ônibus ingleses, né, igual a gente está vendo aqui no exemplo, eles têm, obviamente, qualquer corpo mais longo, né, ele vai ser um pouco mais instável em relação a esse movimento. Então, se você dirigir uma Fiorino, um Tower, esses carros que são mais compridos, na hora que você faz uma curva, você até consegue perceber que ele balança mais. Né? E os carros que são esses ônibus de 2 andares ingleses, eles são projetados para, se eles pegarem uma inclinação de até 28 graus, o centro de distribuição de massa dele ainda continua dentro dessa região da base. E aí ele não cai. É o que está mostrando mais ou menos aqui. Não, aqui está até mostrando ter 40 graus, né? Nem está mostrando 40 graus, não está marcando direito, né? Mas esse ângulo aqui seria 28 graus, tá? O ângulo de inclinação que ele teve enquanto que o centro de massa está na base. Até a própria Torre de Pisa, que você já deve ter ouvido falar, por que ela não caiu ainda? Apesar dela ter ficado torta, né, por causa que o terreno não foi bem compactado, ela continua com seu centro de massa na região da base. Então, eles enrijeceram ali a estrutura, mas eles quiseram deixar ela torta, porque é um ponto turístico, mas ela tem
essa estabilidade devido a isso. Então a gente vai ter tipos de equilíbrio de acordo com essa posição, né, em relação à base de apoio. Então no equilíbrio estável, né, se a gente faz alguma perturbação ao objeto, ela volta para a condição de equilíbrio. Então se eu empurro essa bolinha para o lado, ela volta para a posição de equilíbrio. Nesse exemplo eu teria a mesma coisa. Se eu levantei até aqui a angulação, e depois eu soltei, o corpo vai voltar para a posição de equilíbrio, né? Então, nesse caso, é chamado de equilíbrio estável. A gente tem um equilíbrio instável, que após uma pequena perturbação, o corpo pode se afastar da posição de equilíbrio. Eu mandei para cá, ele cai, eu mandei para cá, ele cai. Seria esse segundo caso. Ele está exatamente, né, na extremidade da base de apoio. Aqui seria esse instável, né? Qualquer movimentação agora por esse lado, ele vai tombar. E o equilíbrio é indiferente, né? Que seria quando o corpo, se ele sofrer uma perturbação, ele vai continuar em equilíbrio. Então a gente teria esses 3 exemplos. Então vamos agora entrar na definição do centro de massa, como que a gente encontra ele, né? Começando num caso mais simples, que seria de 2 partículas. Então o centro de massa de um sistema de partículas vai ser o ponto que se move como se toda a massa do sistema tivesse concentrada nesse ponto e todas as forças externas estivessem aplicadas nesse ponto. Então, uma simplificação de usar o centro de massa numa distribuição de partículas é isso. Eu tenho, vamos supor, 3 partículas, vamos imaginar de uma forma mais simples, né? Eu tenho um projétil e esse projétil explode no ar. Na hora que ele se explode no ar, ele virou 2 partículas. E uma vai para uma direção, outra para outra. Então, você representar um sistema com essas 2 partículas pode ser mais complexo. Mas se você pegar o centro de massa dessas 2 partículas, ela vai continuar na trajetória do projétil antes de explodir. E eu posso representar o movimento dessas partículas como se elas estivessem fazendo a trajetória do centro de massa pela mesma trajetória parabólica e como se todas as forças que agora as ambas estariam sujeitas estivessem concentradas nesse ponto. Então, no caso de 2 partículas separadas por uma distância d, né, tomando a origem na posição da partícula 1, que seria essa M1 que a gente está aqui, o centro de massa, né, vai estar numa distância x de centro de massa entre as 2 partículas, né? E aí, qual que é a expressão para a gente descobrir o centro de massa dessa partícula? O centro de massa, está escrito aqui, né, seria a massa 2 sobre a soma das massas vezes essa distância. Vamos, em vez de a gente deduzir essa equação, né, vamos estudar essa equação em várias posições e massas dessas partículas e a gente vai entender por que ela é válida. Então, vamos pegar o primeiro caso que não tem a partícula M2. Eu não tenho essa partícula M2. Se eu não tenho a partícula M2, eu só tenho a partícula M1, aonde que é o centro de massa da minha partícula M1? É exatamente na origem onde ela está. Então, se M2 é igual a zero nessa expressão, né, eu tenho que o x, o meu centro de massa de M1, é igual a zero. É a origem. E agora, se eu não tenho a partícula M1, se eu só tenho a partícula M2, aonde que vai ser o centro de massa da minha partícula M2? Vai ser exatamente na posição de M2, em D. Então, se eu tenho M1 igual a zero, ó, M1 fica igual a zero, M2 sobre M2 dá 1, meu centro de massa está em D. Está mostrando onde está a minha partícula. Perfeito. E agora, se as 2 partículas têm a mesma massa, o que vocês acham? O centro de massa vai ficar exatamente no meio, né? Imagina que isso aqui é um halter. Se eu tenho uma massa equivalente dos 2 lados, eu consigo suportar, equilibrar esse halter, segurando pelo o seu centro de distribuição de massa, que é o ponto médio. Então, se M1 for igual a M2, o centro de massa tem que estar em D sobre 2. Vamos ver aqui, ó, M1 é igual a M2, eu tenho M sobre 2M, então eu tenho meio de D. Então, se as 2 partículas são equivalentes, o meu centro de massa está no centro. E agora, o caso mais geral, né? Se eu tenho uma das partículas mais massiva, igual, por exemplo, M2, o meu centro de massa vai sair do centro e vai se aproximando de M2. Quanto maior for a massa de M2, mais o centro de massa se aproxima dela. Aí vocês conseguem imaginar que, nesse ponto, eu consigo equilibrar agora essa partícula M1. É lógico que uma forma da gente ver isso, lá no capítulo 11, vai ser através do torque. Aqui eu tenho que essa força-peso, se isso aqui tivesse uma linha, né, um eixo ligando o rígido dos dois, se aqui eu tenho uma força-peso maior, o torque, né, que ele vai querer fazer ao rotacionar para cá esse halter, é maior do que o torque que esse está fazendo para baixo.
Então eu tenho que aproximar o meu dedo dessa massa M2 para que o braço de alavanca aqui seja menor e seja um torque equivalente ao lado de cá e ele fique em equilíbrio. É uma outra forma de ver. Nessa dedução, é engraçado. Ah, tá. Eu peguei errado aqui, tá, gente? Isso aqui. Não é isso mesmo, tá certo. Confundi os slides aqui. Então agora vamos aumentar um pouco a complexidade e vamos ver quando uma das partículas não está na origem. M1, em vez de estar na origem, ele está em qualquer ponto. Aqui a gente fez para simplificar e mostrar essa dedução. Então, primeiro, né, a posição do centro de massa não depende do sistema de coordenadas escolhidos. Ela é a mesma posição, independente de ser cartesiano, retangular, esférico ou cilíndrico. E o centro de massa é uma propriedade da distribuição das partículas e não desse sistema de coordenadas. Então, vamos tomar agora a origem num ponto arbitrário. Então, eu tenho a mesma massa M1 e M2, só que em vez de colocar a massa M1 na origem, eu estou colocando a massa M1 a uma distância x1, a massa M2 a uma distância x2, o centro de massa vai estar distribuído entre as duas massas, do mesmo jeito, vai ter uma coordenada x do centro de massa, que vai estar mostrando esse ponto, e a distância entre essas partículas, d, é a posição de x2 menos a posição de x1. Né? Então, reparem só, se o eixo y for deslocado para a esquerda, ou seja, se eu movimentar esse eixo y, o eixo todo aqui, né, para a esquerda ou para a direita, a minha posição do centro de massa não muda. Então, independente de como que está, né, o meu sistema de coordenadas, o meu centro de massa, que é a posição entre as duas partículas, é a mesma. Ela vai alterar, lógico, o valor dela em relação à nossa origem, mas a posição dela em relação aos corpos não altera. Então, a equação que relaciona o centro de massa, quando a gente tem uma posição x qualquer, é a massa da partícula 1 vezes a sua posição x1, mas a massa da partícula 2 vezes a sua posição x2, sobre a massa total, te dá esse centro de distribuição de massa. Vamos discutir isso aqui agora, se a gente colocasse somente uma partícula. Vou fazer igual ao outro caso. Se só tem a partícula M1, aonde que tem que ser meu x do centro de massa? Em x1. Então, se eu fazer M2 igual a zero, ó, M2 corta do lado direito, M2 é zero aqui e aqui, em cima e embaixo. M1 corta com M1, meu centro de massa está em x1. Perfeito. Se eu não tenho M1, some M1 do lado esquerdo, M2 corta com M2, meu centro de massa está em x2. Perfeito. E se eu tenho agora M1 e M2 com a mesma massa? Então, minha distribuição da massa vai estar no meio do caminho. A gente consegue ver isso? Vamos ver. Se vai estar no valor médio, né? Então, seria x1 mais x2 dividido por 2, né? Seria o valor médio que a gente teria, né? Então, vamos ver isso. O x de centro de massa para a mesma massa. Em cima eu vou ter m x1 mais x2. Embaixo eu vou ter 2m. Então, eu vou cortar o m de cima com o de baixo. Então, eu tenho x1 mais x2 dividido por 2. Ou seja, o centro de massa é o centro de distribuição médio de x1 e x2, caso eles tenham a mesma massa. Então, ficou x1 mais x2 dividido por 2, vai dar esse lugar médio aqui, que seria d sobre 2 nesse caso. Né? Então, a gente vai chamar essa soma de massas de m e vai ser o m1 mais o m2. Então, isso aqui é válido para dois corpos. Vamos imaginar, e se agora eu tivesse 3, tivesse um corpo a mais aqui? Como que ficaria a nossa expressão? Olhando para essa forma daqui, né, bastaria eu ir acrescentando as novas coordenadas de distribuição. Então, se eu tiver uma partícula 3 aqui, eu vou ter m1x1 mais m2x2 mais m3x3. E aí a massa total agora é m1 mais m2 mais m3. E aí isso vai por sequência. Então, no caso de muitas partículas, a gente pode generalizar a equação e ir acrescentando a massa vezes a posição em x dessas novas partículas, dividido pela massa total. Ou seja, o centro de massa para um sistema de partículas é o somatório dos produtos de massa e posição de cada partícula dividido pela massa total. Tá? Isso a gente está pegando em relação a um eixo. Né? A massa total é a soma das massas, e se eu tiver 3 dimensões,
a gente vai calcular o centro de massa separadamente para cada eixo. Igual eu fiz para o x do centro de massa, eu vou ter a mesma expressão para o y do centro de massa e para o z. E aí a coordenada x, y, z do centro de massa é o centro de massa desse meu corpo, se for tridimensional. Se for bidimensional, eu vou usar só duas coordenadas. Então, concisamente, a gente pode escrever, aqui está em termos de x, né? Mas a gente pode escrever em termos de r, igual a gente viu na forma vetorial, onde r é x, posição x mais posição x, y, z, né? Em coordenadas, né? X na direção y, y na direção j, z na direção k. Então a gente pode escrever que o r do centro de massa é 1 sobre a massa vezes os vetores que indicam x, y ou z para cada ponto. Professor, Sim? isso aí vale só para quando as massas estão distribuídas em cima dos eixos? Não, Tipo, se né? a massa estiver no meio do plano lá, dá para usar isso aí também? Dá. Aí você vai pegar, vamos supor, você tem 3 corpos. Aí ele fala que os corpos estão formando um triângulo equilátero. Aí você vai pegar e vai escolher no seu sistema de coordenadas aonde que eu vou colocar meu triângulo. Vou colocar a origem nessa aresta do cantinho aqui da esquerda. Aí você colocou essa origem lá. Naturalmente, se é um triângulo equilátero, o outro vai estar 120 para cá e o outro vai estar 60 no ponto médio para cima. Né? Vamos falar assim. Então, pela própria propriedade do triângulo equilátero, você já tem a distribuição do R dessa extremidade, do de cima e do lado lateral. E aí cada R desse, cada partícula dessa que está distribuída nesse triângulo, vai ter um X e um Y para localizar ele. E aí você vai utilizar, nesse caso, se você souber o X e o Y, essas duas expressões. Mas de uma forma reduzida, contraída, essas três expressões, elas caem nessa expressão. É a mesma coisa, só que aqui eu estou escrevendo na forma vetorial e aqui eu estou descrevendo na forma da distribuição retangular x, y, z. Né? Mas você tem que saber as coordenadas para você calcular o centro de massa. Então você tem que colocar esse corpo seu num sistema de coordenadas. Mas independente desse sistema, o centro de massa sempre vai estar localizado no mesmo ponto. Você pode escolher, às vezes, um sistema que tem uma simetria melhor. No nosso caso, a gente só vai usar a coordenada retangular. Mas se você tivesse com um corpo cilíndrico, talvez você achar o centro de massa nesse corpo cilíndrico com coordenadas cilíndricas seja mais fácil. Porque aqui a gente ainda está falando para uma distribuição discreta de corpos. Na hora que eu tiver um corpo contínuo, nós vamos transformar esse somatório numa integral. E essa integral vai ser feita ao longo dessa área ou desse volume. Né? Então, no caso de corpos massivos, a gente pode tomar o limite de uma soma infinita de partículas, ou seja, calcular uma integral. Ou seja, a gente faz um limite, né, somando a contribuição de... Ou você pode imaginar de uma forma mais simples, né? Eu tenho uma barra. O que seria isso? Vou dividir essa barra em 4 segmentos. E aí eu vou fazer como que seria o centro de distribuição de massa para cada segmento desse. E aí, à medida que eu for diminuindo para segmentos menores, eu vou melhorando a precisão do meu centro de massa. E se eu diminuo para infinitos, ou seja, faço uma integral, eu acho exatamente um ponto. Então a gente pode fazer esse mesmo cálculo, né, através da integral. Só que aí, por que ficou nosso dm aqui? Aí, de uma certa forma, você vai descrever como que está a distribuição da massa em termos da densidade, então esse dm acaba virando um ρ dx, um ρ d alguma coisa, e você consegue integrar. Né? Então, ou seja, aqui está x dm, mas você vai descrever como que a massa está distribuída em relação a x, ou como que x está distribuído em relação à massa. Então, no final, você vai ter uma integral simples. Né? Então vamos considerar apenas objetos de massa específica, ou seja, uma densidade, né, uniforme. Então nesse caso a densidade ela vai ser, se eu pegar um elemento de massa sobre um elemento de volume, tem que dar igual a massa total sobre o volume total. Por quê? Porque o corpo é uniforme. Então aqui, ó, o meu elemento de volume agora, meu dm, o elemento de massa, aquele dm da integral, ele pode ser escrito em termos de ρ dv. Então, nesse caso, a gente consegue reescrever a integral que a gente tinha de x dm pela integral de x dv, né, fazendo essa substituição. Então, em vez de usar dm na nossa expressão, a gente usou, né, ρ dv.
Volta aí nesse V, eu não entendi o que que ele é, não. O V é de volume aqui, né? Ah, Então, tá. Você tá aqui seria integrando a o massa. cilindro, no caso. Não, o cilindro não. Aqui é só para escrever na equação anterior aqui, ó. A gente tem a integral de xdm, que a gente está pegando essa mesma expressão daqui, né? E só pegando o limite de partículas infinitesimais. Mas essa distribuição de massa, ela tem que estar descrita em termos de um volume, né? Para você integrar no espaço, né? Não na massa. Então, como que a gente faz isso? Sabendo que o corpo é uniforme, você pode descrever ele como sendo um elemento de massa sobre um elemento de volume, vai ser essa densidade, igual a massa total sobre o volume total é a densidade. Então, eu consigo escrever meu elemento de massa agora, que eu vou integrar, em termos do meu elemento de volume que ele ocupa, vezes a densidade. Então, eu consigo integrar x ao longo de um volume. Então, eu estou nas coordenadas espaciais, né? Então, estou integrando ao longo das coordenadas. O que é dv? dv pode ser só dx, dy, dz, por exemplo. Aí eu vou fazer a integral de x em relação a dx, dy, dz. Ah, se você estiver usando outro sistema de coordenadas, aí pode ser r d θ dφ. Né? Mas a ideia aqui é que agora a gente pode achar o centro de massa através da distribuição de um corpo sólido. Então a gente pode dispensar um ou mais integrais se o objeto tiver também algum tipo de simetria, né? Igual a gente viu lá. Esse aqui eu já tinha falado, né? Acabou passando. Então vamos fazer um exemplo para um exemplo qualitativo, depois a gente faz um quantitativo, né? A figura está mostrando uma placa quadrada uniforme, então de quais 4 partes quadradas iguais são removidas progressivamente dos cantos. Então 1, 2, 3 e 4 vai sendo removido a cada pergunta, né? Que a gente vai vendo aí. Então, a letra A. Qual é a localização do centro de massa da placa original? Qual que vocês acham que seria o centro de massa da placa completa, igual ela está aqui? Sem faltar os elementos 1, 2, 3 e 4. Onde que estaria o centro de massa? A origem do plano. Exatamente, estaria na origem. E qual é a localização após a remoção da parte 1? Se eu tiro a parte 1 aqui, ó, para onde que vai meu centro de massa agora? Pro terceiro quadrante? Terceiro? Então, de uma certa forma, você abriu um buraco aqui, né? Aqui ficou nesse eixo, né? Vamos pensar que nesse eixo a distribuição de massa vai ter que andar, né? Exatamente no eixo XY negativo aqui, né? Então a gente vai ter uma distribuição que vai andar, né? Ou seja, ao longo da reta y igual a menos x, ou seja, a reta que passa por aqui, né? Y igual a x é a reta que passa na diagonal. Y igual a menos x seria uma reta que passa nessa diagonal. Então seria em Q4, esse Q4 aqui talvez teria um ponto 4 aqui que não está desenhado, né? Mas seria ao longo dessa reta, né? Ele moveria. E se agora a gente removesse as partes 1 e 2? Removi a parte 1 e 2. Manteve a 3 e a 4. Para onde que vai o centro de massa? Entre 3 e 4 em cima do eixo Y. Isso, perfeitamente. Então ele vai em cima do eixo menos y, né? Entre esses dois. E agora se eu remover as partes 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Em cima da 4. Então ele vai ao longo dessa diagonal aqui, perfeitamente. Hã? Eu li errado. Ah, não, eu li errado aqui. É porque eu li errado. Eu li 1, 3 e 4, que é a E. Na D é das partes 1 e 3. Então, se a gente tirar a parte 1 e a parte 3, né? Seria esses dois lados, continua sendo a mesma distribuição do centro de massa nesse eixo. Então, continua na origem. Né? A gente mantém o equilíbrio do corpo, né? Tirando os dois lados simétricos. Seria a D. Aí sim, a letra E seria das partes 1, 2 e 3, que ele andaria, né, ao longo da reta I igual a X, nesse segmento que está aqui para baixo, né, como você falou. E por último, se eu tirar as 4 partes, como faria o centro de massa? Na origem. Na origem de novo. Então vocês entenderam, tirou a massa, o centro de massa desloca para a parte mais massiva do corpo. Se ele é simétrico, fica mais fácil de a gente enxergar. Vamos fazer um cálculo aqui agora para a gente ver do centro de massa de 3 partículas, que formam um triângulo equilátero de lado 140 centímetros. Qual a localização do centro de massa do sistema? É lógico, se a gente tivesse fisicamente ele aqui, a gente ia de pendurar ele por 2 pontos, fazer aquela reta que passa pela bissetriz, né, ou a reta que passa pelo centro de gravidade, e o encontro desses dois vai dar o centro geométrico desse triângulo. Mas aí em coordenadas, como que eu faria isso?
Então, eu coloco o meu triângulo no sistema de coordenadas. Por exemplo, coloquei aqui no cartesiano. A origem aqui está com essa massa M1, 1,2 kg. Coloco, por exemplo, vamos abrir aqui, né? Partícula 1 com massa de 1,2 kg está na origem, posição x0, y0. Minha partícula 2 com massa de 2,5 kg está a 140 centímetros na posição x, que é o lado dele, né? A. E a partícula 3 com um peso de 3,4. Então nem é um triângulo com massas homogêneas. Se fosse homogênea, estaria no centro de distribuição, aqui no centro do geométrico, né, do triângulo. Mas não é o caso, as massas são diferentes. Então, a posição que ficou o y foi em 120 e o x em 70. Então, isso pela própria forma que tem que ter um triângulo equilátero. Como que a gente faria para descobrir o centro de massa? A massa total do sistema é 7,1. A gente aplica naquela equação que a gente vai somar a massa vezes a posição de x1, a massa vezes x2, mais a massa de x3. E aí, com isso, a gente vai descobrir o centro de massa em x. Depois nós vamos descobrir o centro de massa em y. E a coordenada do centro de massa em x com y vai marcar o ponto do centro de massa desse sistema. Então, substituindo a massa 1, 1,2 kg, x1, 0, a massa 2, 2,5 kg, x2, 140, a massa 3, 3,4 kg, x3, 70. Dividido por 7,1 kg, a posição do centro de massa em x é em 83 centímetros. Ou seja, ando aqui 83 centímetros, está nesse eixo. E o y, a distribuição do centro de massa em y, a mesma coisa. Vai ser a massa 1 vezes a posição da coordenada 1 de y e para as demais. Substituindo, a massa 1 está na origem, então é a massa V0. A massa 2 está também no eixo x, então a coordenada em y é 0, também não contribui. E a massa 3 está a 120 centímetros no eixo y. Fazendo essa conta, a gente encontra que o centro de massa está em 58 centímetros no eixo y. Então, esse sistema de coordenadas mostra que esse ponto seria o centro de massa da distribuição desses três corpos. Se eu tivesse um corpo sólido com essa distribuição de massa e eu segurasse esse corpo, ele penderia de tal forma que um eixo passaria por aqui. Se eu pendesse por aqui, ele iria pender de tal forma que o outro eixo passaria por aqui. Ou seja, com um dedo segurando esse corpo nesse ponto, eu conseguiria equilibrá-lo. Então, como são somente 3 sessões nesse... Ô, professor, Ah, naquele caso lá do triângulo que você botou lá, aquilo lá, o centro de massa dele varia se eu tirar ele da origem? não. Esse que é o negócio. Vai variar só a coordenada que ele está mostrando. Mas Ah, ela sempre vai ser esse ponto em relação aos 3 corpos. Aí, se você deslocou 100 para o lado, então vamos falar que o seu x de centro de massa vai deslocar 100. Mas ele vai continuar sendo no mesmo ponto em relação às massas. Entendeu? mas e se tivesse uma massa muito pesada e tivesse na origem? Não, aí você está alterando a massa. Se realmente você alterar a massa, o centro de massa altera. Igual a gente viu nesse bloco que a gente vai tirando as partes. Né? Então, mesmo que eu coloque, que eu rotacione e escolha que M3 fique aqui, né? E aí o M1 vai ficar aqui, eu alterei as posições das massas. Então o centro de massa vai vir para essa região, né? Que estaria entre M3 e M2, viria para cá. Ah, tá. Mas em relação aos pontos, aos 3, você concorda que como é um triângulo equilátero, eu poderia ter colocado as massas em qualquer lugar. É lógico, eu trocando a posição das massas, esse centro de massa vai sair daqui, por exemplo, e pode vir para cá, ou pode vir para cá, mas em relação à posição das 3 massas, ele é sempre o mesmo. Entendeu? Sim. Fala assim, se eu girar essa figura, né? O centro de massa vai estar no mesmo lugar em relação É, aos pontos. exato. Entendeu? Se eu mexer aqui, coloquei agora minha origem, sei lá se eu consigo fazer isso, vamos colocar aqui, ó. Vou tentar colocar ele reto aqui, ó. Isso, aqui vai ser minha origem agora. Aqui eu tenho meu eixo Y, um pouquinho ruim, né? Isso. Então vamos supor que eu tenho aqui meu eixo, mais um pouquinho, isso. Aqui eu tenho meu eixo Y, aqui eu tenho meu eixo X. Meu centro de massa mudou, mas em relação à distribuição das massas, não. Continua no mesmo lugar.
Ou seja, né, se a pessoa faz essa conta colocando a massa menor na origem ou a massa maior na origem, ele vai achar coordenadas diferentes, mas vai ser uma resposta correta porque é o mesmo ponto de distribuição de massa em relação às três massas, entendeu? Ele vai mudar um número em relação ao sistema de coordenadas, mas a posição geométrica dele ali vai ser sempre a mesma, tá? Tá entendendo? Uhum, entendi. Para tentar ilustrar isso um pouco melhor, ou de uma forma visualizada melhor, a gente tem um programinha aqui no GeoGebra ó, que ele tem quatro massas e a gente pode colocar as massas aonde que a gente quiser e a gente vê as distribuições dela. Então a gente até poderia, né, pegar o exemplo dessas coordenadas aqui, se a gente quisesse, e colocar lá, né, nossa massa 1 vai ser 1,2 quilos, por exemplo. Aí nem dá, né? Vou colocar fracionado. Mas vamos colocar aqui 1 quilo, a nossa, e na posição 0, na origem, já está. Nosso corpo 2 com 2,5, por exemplo. Então, vou colocar, agora ele vai, engraçado, o outro não foi, 2,5. E a posição em X, aqui é só, só tá X aqui? Ah, tá, o Y depois está lá embaixo. Vou fazer uma coisa mais simples, porque a gente não ficar perdendo muito tempo. Eu vou colocar todo mundo no 0 e não vou mexer com todo mundo não, só para a gente ver algumas coisas. Então, vou colocar todo mundo no 0. E a forma de eu tirar as massas aqui, né? De eu colocar menos massas, se eu quiser. Ah, que legal, dá até para ver o movimento do centro de massa. Para. Beleza, coloquei todo mundo embolado junto lá, em X e em Y, né? Aqui dá para colocar coordenada, sei lá. Deixa eu ver. Ah, legal. Daria para talvez escrever ela aqui. E aí, vamos colocar então a massa 1, 0, massa 2, 0, massa 3, 0, massa 4, 0. Aí vamos colocar o corpo 1, por exemplo, com a massa de 1 kg, 2 quilos, e aí ele vai estar localizado em x igual a, vamos botar um valor maior aí, 20. Vou dar um zoom aqui, porque está meio ruim de ver, né? X igual a 10. Eu estou achando engraçado que ele... Tá. E vamos colocar uma massa 2, com 2 quilos também. Ah, não importa, né? Vou botar 4 aqui, o valor que der. Esse negócio tá ruim de mexer aqui. E podemos andar com ele aqui e colocar ele em -10. Eu tô achando engraçado que ele tá mostrando alguma coisa esquisita aqui, que ele não tá botando exatamente no eixo de coordenada, né? M2, 0. Tá zerado esse. Tá na origem. Zerado esse. Pode ir pra origem. Y000. Ah, tá. Tem um aqui que não tá em 0, mas não era para influenciar, porque eu botei a massa 0. Em tese, esses que estão com massa 0, ó, vou tirar o 3 e o 4 daqui, eles não deveriam influenciar, porque eu botei massa 0 para eles. Só Y1 e Y2, né? Então, se eles tivessem a massa igual, o centro de massa tem que estar distribuído no centro geométrico do corpo, né? Então, se a gente colocar aqui o mesmo peso para eles, o próximo, né, 2,1, a gente consegue ver que o centro de massa está exatamente no centro de distribuição do corpo. E o que acontece se esse corpo começar a se mover? Isso aí a gente vai ver na aula que vem, né? Seria como que move o centro de massa quando a gente tem movimento do corpo. O que vocês acham que vai acontecer com esse centro de massa se um dos corpos começar a se mover para a direita, por exemplo?
Vai mexer junto? Ele sempre vai se mover para manter, nesse caso, né, o centro de distribuição dos corpos. Então vamos ver aqui que eu vi que tem essa opção de mandar o corpo aqui mover para a direita. Ó. Então à medida que ele move, ó, ele está movendo, ele vai e volta. Legal. Mas tem algum bug aí, né? Porque na hora que ele passa para lá, o centro de massa não pode ficar à direita. Pode ter algum bug, ou então eu deixei algum corpo sem ser com zero? Não. O centro de massa deveria estar sempre centrado em relação aos dois corpos, né? Porque os dois têm a mesma massa, né? Eu coloquei aqui quase a mesma massa. Eu vou deixar para mostrar essa parte aqui, que eu vou ler o tutorial desse cara daqui, porque ele está fazendo alguma... Ele não deveria, né? Pelo menos o centro de massa, vamos ver. Agora tá parecendo que tá mais certo. Eu acho que é o sistema de coordenadas dele que ele não está atualizando. Eu tenho a impressão que esse eixo aqui dele aqui que não está atualizando junto com a movimentação do corpo. O que é? Se eu andar com o corpo e está em x igual a 15, M1 está em x igual a 15, não, ele está deslocado aqui, ele não está em x igual a 15. Tá vendo? Se eu botar aqui 20, ele está em 40. Né? Então tem algum bugzinho aqui. Tá, mas a ideia eu acho que vocês entenderam. Né? Principal que seria essa distribuição da massa em torno do corpo. Então, na próxima aula, a gente continua basicamente nesse capítulo, e aí a gente vai ver, deixa eu abrir o livro aqui só para vocês, nesse capítulo 9, nós vamos ver basicamente aqui, ó, o centro de massa, segundo a lei de Newton para um sistema de partículas, momento linear, colisão nós não vamos ver, conservação do momento linear voltada para a colisão a gente não vai ver, momento e energia cinética em colisões também a gente não vai ver, então praticamente a gente vai ver só essas 3 seções desse capítulo, centro de massa, segunda lei de Newton e momento linear. Então hoje eu fechei o centro de massa, na aula que vem a gente fecha esse capítulo, eu já vou deixar uma lista distribuída para vocês, e depois a gente já vai para o capítulo 10. No capítulo 10, a gente vai ver ele praticamente todo, né? E no capítulo 11, provavelmente a gente vai ver somente a parte do torque e essa seção. Eu não sei se a gente vai ver tudo ainda, tem que dar uma pensada. Mas a parte do torque, sim. Tá bom? Então eu queria agradecer a participação de todo mundo. Vou interromper.